observação que eu queria fazer, eu até acredito que você saiba, Piotr. Você sabe de quando que é a legislação que regula a comunicação via rádio e que é usada na ação quando a Jovem Pan? De 1962. E os artigos que foram empregados para fundamentar são de 1967. 1967, a Constituição Federal dizia que era livre a manifestação do pensamento, salvo nas hipóteses que atentar contra a moral, bons costumes e a ordem social. E trouxe essa legislação de 1967. E essa a legislação de 1967, no artigo 53, traz as situações em que pode existir abuso da imprensa. E o artigo 54 fala não é a livre manifestação de pensamento, inclusive nos casos verdadeiros, salvo naqueles casos em que a lei disser que não pode falar nem a verdade. É o que diz o artigo 54 dessa lei. E quando que é a lei? Nós estamos falando... Quando que é a lei? 4.117 de 1962. Eu vou até ler aqui o dispositivo. Que ótimo, só para... Artigo 54. São livres as críticas e os conceitos desfavoráveis, ainda que veementes, bem como a narrativa de fatos verdadeiros, guardadas as restrições estabelecidas em lei. Quer dizer, a essa época você não poderia nem falar dos fatos verdadeiros, porque a lei poderia dizer, olha, esse fato é verdadeiro, mas você não pode falar. É a lei que está sendo empregada para fundamentar. Em 67, você citou. Em 1967 foi que houve a alteração dessa lei e colocou esse dispositivo. Mas veja o seguinte. De 1967. Quando havia censura prévia. Mas veja o seguinte. Então não foi recepcionado pela Constituição. Não foi recepcionado pela Constituição. Mas, César, um dado importante é o seguinte. Pois veio o artigo 220, foi debatido amplamente na Constituinte, os artigos 220 a 224, que é da comunicação social. E houve uma decisão do Supremo extremamente importante, quando o Carlos Reis Brito era presidente da Suprema Corte, em que se discutiu se a Lei de Segurança Nacional, que ela tinha essa visão, era constitucional ou não. E naquela decisão em que pontificou a figura do Carlos Reis, ficou o Supremo, e Carmen Lúcia também votou nesse sentido, ficou muito claro que o Supremo respeitava de tal forma a liberdade de imprensa, exatamente, que não aceitava as limitações da Lei de Segurança Nacional, porque baseado no artigo 220 que você leu, Capês, essa liberdade era absoluta. Essa era a decisão do Supremo, era aquilo que prevalecia. Declararam inconstitucional a lei de imprensa. A lei de imprensa, exatamente. Então, mas como é que esses procuradores foram buscar inspiração em quê? Levando-se em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, claramente, com artigos muito claros de serem entendidos. Sim, claro. Como é que eles se justificam, então, com uma coisa como essa? Uma lei que não foi recepcionada pela Constituição. Mais da metade. Essa lei, ela regulava antes as telecomunicações. Então eles têm problema, doutor, me permite. O primeiro problema deles é de interpretação do tempo. 1988 é posterior à década de 60. Sim. Primeiro vamos... eu reclamei da semana. Existem leis anteriores à Constituição que elas acabam sendo incorporadas, recepcionadas. Essa é uma lei completamente incompatível com a atual ordem constitucional. Isto colocado no artigo 220 da Constituição e nessa decisão do Supremo, dando a liberdade total à lei de imprensa. O grande problema é que hoje você tem que interpretar as normas de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com as normas infralegais. Sim. E muitas vezes fazem o contrário. Pega-se a Constituição, que é o baluarte, é o que rege todas as normas infraconstitucionais, e vão ter que tentar pegar essa Constituição e colocar dentro da norma infraconstitucional, que tem que ser o contrário. Você pega a Constituição como se ela fosse fluida
e adapta, como ela é principiológica, como o que vale são as interpretações vagas, genéricas, você pega o que te interessa deixa eu só voltar. através de retórica você constrói o sofisma.